Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel nesse dia chuvoso de Salvador, o que significa que tá mais quente do que de costume e o que significa que eu gravando sem ventilador vai estar um clima show de bola aqui dentro do meu quarto. Porque se vocês não sabem, Salvador consegue ficar mais quente ainda quando chove. Mas a gente não tá aqui pra falar disso, então vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa, que não é a TechPix. Hoje a gente vai falar da internet das coisas. Na verdade, o objetivo é fazer com que você se questione se você tá preparado pra internet das coisas. E aí você pensa, mas eu nasci pronto, eu nasci na era da internet, na minha mamadeira tinha um Wi-Fi. E calma que não é disso que eu tô falando. Internet das coisas, se você der uma rápida pesquisada no Google, você vai encontrar uma série de vídeos falando muito bem do assunto, explicando com animações e ilustrações, e você vai entender perfeitamente bem o que é. Mas de uma forma bem resumida, bem grosseira, internet das coisas é quando você cria um sistema interligado e esse sistema reage de forma inteligente. Mas como eu acho que não tem forma melhor de entender as coisas do que com exemplos, eu trouxe aqui algumas teorias mais práticas sobre a internet das coisas. E o mais interessante sobre todas essas coisas práticas que eu trouxe aqui é que elas já existem e já são vendidas no mercado, para tirar totalmente essa ideia de que a internet das coisas é algo do futuro, de que a internet das coisas, ai meu Deus, eu espero estar viva quando isso virar realidade. Porque isso já é realidade. Claro que em uma proporção muito menor, mas já é realidade. O primeiro exemplo que eu quero dar é um controle de aquecimento central da sua casa que age de forma inteligente. Primeiro, para quem mora em Salvador, não tem muita gente que tem esse tipo de sistema em casa, então imagine como se fosse um controle central da temperatura da sua casa e que você pode controlar isso girando um botãozinho. Esse termostato inteligente, esse sistema de aquecimento inteligente, o objetivo dele é que cada vez menos você tenha que interagir com ele, porque ele vai aprender os seus hábitos, a temperatura que você gosta, em que momentos você quer que fique mais quente, mais frio, e ele sabe até quando você não tá em casa, o que significa que ele pode se colocar em modo de economia de energia ou talvez até se desligar. O segundo exemplo é uma coisa bem simples, absurdamente simples, mas ao mesmo tempo muito útil, que se chama Glow Caps. É um frasquinho de remédio, esses frascos de remédio normal, que brilha na hora que você tem que tomar o remédio. Brilha não, acende um LED. E ele não apaga enquanto a tampa do frasquinho não for aberta. Em vez de você ter um controle no seu celular onde você precisa dizer, ó, já tomei o remédio, você tem no próprio frasco do remédio um lembrete que você ainda não tomou. Se você abriu a porcaria do frasco e não tomou o remédio, também é aí o problema. Mas a proposta dele eu acho bem válida. Outra coisa que eu achei muito legal são as tomadas inteligentes. Que não são bem tomadas inteligentes, porque elas agem de acordo com seus comandos. Mas é uma mão na roda do caramba e pelo que eu li, ela se encaixa na internet das coisas. Vamos dizer, naquele dia corrido, sim, você estava atrasado pro trabalho, precisou passar a sua camisa e aí saiu e pensou, nossa, será que eu esqueci o ferro ligado? Você nunca vai saber. Você vai chegar em casa, vai estar o ferro ligado, vai ter queimado tudo na sua casa e a conta de energia vai vir bem alta. Mas se você usasse essas tomadas inteligentes, com simples acesso ao seu smartphone, você saberia se tem alguma tomada passando energia no momento. E se você pela tagzinha souber que é aquela tomada que você ligou o seu ferro, você à distância pode ir lá e desligar. Pronto, acabou o problema, nada vai pegar fogo, tá tudo beleza. E uma coisa meio técnica, mas muito interessante, é que isso só se tornou possível com a chegada do IPv6. Pra quem não sabe, o IP, de uma forma absurdamente grosseira, é uma espécie de identificador do seu dispositivo na internet. Antes a gente usava o IPv4, que ele tinha um limite que se tornou pequeno diante da quantidade de pessoas conectadas hoje em dia. Como se trocou pro IPv6, dizem aí, né, que a quantidade de identificadores que ele disponibiliza é maior do que a quantidade de átomos na face da Terra. Isso é um exagero? Não sei. Mas eu sei que é identificador pra caramba e que é pouco provável que não seja suficiente pra suprir esse projeto da internet das coisas. Então fica aí a pergunta pra você. Será que você tá preparado pra internet das coisas? Será que você tá preparado pra mergulhar nesse mundo onde as coisas ao seu redor vão reagir de forma inteligente? E com isso a gente vai terminando mais um vídeo. Não se esquece de acessar o Peixe Babel nas redes sociais. Se você gostou, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e se inscrever no canal para ver mais vídeos. Eu queria deixar aqui o meu muito obrigada e vejo vocês na próxima. Um frase recentemente que descreve muito bem como foi esse processo. Se você não tem vergonha da primeira versão do seu trabalho, é porque você demorou muito para lançar. E foi bem assim. Meu primeiro vídeo foi